Bernardo, obrigado pelo convite, né? Eu acho que a minha reaproximação com Pindamonhangaba, eu sou nascido aqui, Pedro de Alcântara César, né? Da família Salgado César de Pindamonhangaba, né? E recebi esse convite, acho que por duas aproximações que atualmente eu estou tendo, né? Pela Conselho Municipal do Patrimônio, né? O envolvimento com os pares lá, e também pela Academia Pindamonhangabense de Letras, e também pelo Conselho Municipal de Turismo, né, que recentemente dei uma palestra a respeito de Pindamonhangaba, né. Eu sempre penso, eu estava refletindo esses dias a respeito de um fato, né, que é uma coisa muito gratificante quando a gente volta para a terra da gente e é reconhecido. Uma questão até muito difícil, né. Então, fico muito feliz com o convite de vocês, né? Essa aproximação, pessoas tão queridas. Então, acho uma questão interessante que lá, né, 1650, 670, né, tinha todo um processo de ocupação de sesmarias que eram doadas, né, para essa pessoa. Então, Pindamonhangaba já tem uma característica, na minha opinião, ímpar, né, porque ela foi comprada, essa sesmaria, já tinha outras ocupações aqui, né, e quando você compra alguma coisa, você escolhe aonde você quer comprar e de quem você quer comprar, né? Então acho que a cidade já surge já de um lugar com uma característica ímpar, a escolha do lugar, né? A escolha de um lugar beirando o Rio Paraíba. Eu acho que essa característica até hoje encantadora ali, o Rio Paraíba com o bosque, né? E que ela tem uma visão, na minha opinião, maravilhosa da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, e principalmente da Garganta do Piraquama, né, que é aquela entrada para Santo Antônio do Pinhal, São Bento e sul de Minas Gerais, né. Então essa característica toda deixa o lugar ímpar dentro desse início, né, de formação, né. E se a gente for continuar dentro desse princípio de ocupação, é interessante que durante até o século retrasado, a cidade ela se forma em função principalmente dos proprietários rurais que tinham uma propriedade aqui no centro, né, que era a cidade de Pindamonhangaba, né, essa relação, né, um termo pesado, né, que eram dos homens bons, né, que tinha essa terra, né, eram os latifundiários, tinham uma propriedade aqui e ao longo do tempo, né, esses proprietários vai virar a aristocracia rural cafeeira, né, no período imperial. E se a gente fechar, inclusive, no período do Segundo Reinado, né, o que a gente vai observar nesse período com essa aristocracia, né, localizado aqui, ela vai dar novos contornos arquitetônicos. A relação urbana do município que a gente observa é o seguinte, né? A escolha de Pindamonhangaba é de um platô privilegiado que tinha como divisa dois córregos, ao seu leste e oeste, no seu ponto norte o rio Paraíba e no seu ponto sul uma lagoa, que era a parte inclusive desse córrego que vai existir, né? Então ela tinha essa definição e nessa área definida a cidade ela vai se assentar, né? No primeiro nome chamado de vila, depois no segundo nome chamado de município, cidade de Pindamonhangaba, né? Até no primeiro momento até era freguesia, depois vila, depois cidade de Pindamonhangaba, né? Então ela vai se assentar tendo pouca mudança de arruamentos. A gente vai observar que é uma formação mesmo vegetativa, esse crescimento que vai acontecer. Não há um grande impulso migratório nesse instante, a cidade vai tendo esse aumento vegetativo ao longo do tempo e com a opulência econômica do café, que foi um período curto no Segundo Reinado, a gente vê certas transformações. É até interessante observar no Jornal da Tribuna, que a gente percebe o confronto que existia de pessoas, de ideias, de grupos, né, que não era um grupo homogêneo, né, eram grupos divergentes dentro dessa questão dos equipamentos, localização desses equipamentos na cidade, né. Hoje,
a gente observa do legado dessa época, a antiga residência do Visconde da Palmeira, a antiga residência do Barão de Itapeva, uma antiga residência na frente do Largo do Rosário, Pracinha do Cruzeiro, né? E as igrejas Nossa Senhora do Bom Sucesso, a igreja São José é um pouco mais nova, mas também é desse período, e o prédio de Câmara e Cadeia, do lado da igreja São José. São certas características desse período, Bosque da Princesa, né? Engraçado, Bosque da Princesa, uma característica totalmente diferente de hoje, né? Que naquela época você iria plantar árvores europeias, árvores que não fosse nativa, né? Com rara exceção de um pau-brasil que tem lá, né? Hoje a gente já tem uma ideia totalmente diferente ali, né? No Bosque, né? Que ele ainda é dessa época. A gente pode lembrar de outras questões que eram dessa época, né? E um fato que é interessante nessa questão da expansão urbana, a gente observar que um equipamento que, por diversos motivos, vai delimitar a transferência do cemitério, que era ali próximo da linha do trem, né? Inclusive a vinda do trem, aquela estação não, ela é neocolonial, de um outro período, né, já depois do final da Primeira República, né, mas a linha do trem estabelecendo, daí você tem a transferência do cemitério para o lugar onde é hoje, que são dois cemitérios, cemitério municipal e cemitério do Santíssimo, né, onde ele é localizado hoje, né, que era nas bordas do que seria a expansão urbana do município, se a gente for pensar. Inclusive tem um fato interessante, que o projeto ele é conhecido como Chiquinho de Gregório, né, o cemitério, que é inclusive a primeira pessoa que foi enterrada, né, no cemitério, Chiquinho de Gregório, que foi um arquiteto que é presente nessas construções que eu falei anteriormente, em quase todas. Ele tinha um grau, né, de participação, ele era um arquiteto por ofício, né, ali da atividade dele, né? Então ele define, inclusive, nas construções dele, entre outras pessoas, um estilo neoclássico, que eu gosto, inclusive, muito de comentar por elas e pelas fazendas rurais do Vale do Paraíba, que a gente tem um neoclássico Vale Paraibano, porque ele não encaixa em um neoclássico existente. Assim como a gente tem um barroco mineiro, eu defendo até que nós temos um neoclássico Vale Paraibano, que é forte essas características nessas edificações que eu comentei aqui com vocês, né? Característica clássica, marcante, mas com as suas características específicas ali, né? Um outro equipamento que é marcante nesse período, né, é a questão da criação da faculdade de farmácia, obstetrícia e odontologia, não é nessa ordem, é a faculdade que no início da República ela fale, esse prédio, que funcionou no prédio do antigo palacete do Visconde da Palmeira, né? Essa é uma característica forte, né? Rômulo Daracen, ele chamou, inclusive, de cidade universitária por essa característica que Pindamonhangaba teve nessa época, né? Foi marcante. A gente tem daí até um pequeno comércio, algumas pousadas, na caracterização em função disso. Uma característica forte desse período que a gente encontra, inclusive, na Tribuna do Norte, né? É a questão da briga da construção do mercado, né? E eu fico até, como pindamonhangabense, né, apaixonado pela cidade, eu fico tentando imaginar, porque inicialmente era um projeto do arquiteto Ramos Azevedo. Só para Ramos Azevedo foi aquele arquiteto que faz o Mercado Municipal de São Paulo, que faz o Teatro Municipal, é o do escritório dele, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, entre muitas outras construções. Fica o desafio, né? Como que seria essa planta, que depois foi um outro projeto que foi aceito, inclusive tem uma longa briga, né, que vai sendo acompanhado
pelo noticiário da Tribuna, da escolha do local desse mercado. Só para a gente recapitular, antigamente o mercado era onde é o prédio no centro do Exército, que ele é desalojado para ser o batalhão de trem, né? Inclusive bem noticiado também pelo jornal, né? O batalhão de trem, você desloca para colocar. A impressão que dá é que fica um período sem um mercado, a cidade, né, até a escolha do local ali, na época próximo da onde está até hoje, ali próximo da Estrada de Ferro Central do Brasil, e depois, posteriormente, também do início da República, a Estrada de Ferro Campo do Jordão, né, que se estabelece, né. Uma questão que é interessante a gente pensar em Pindamonhangaba, principalmente se a gente lembrar que hoje a gente tem um teatro adaptado, né, que Pindamonhangaba, nesse período do Segundo Reinado, ele tinha teatros na cidade, né. Pindamonhangaba tinha uma opulência cultural forte aqui, né, e isso muito se deve a essa aristocracia cafeeira, né, essa vivência, né? Vamos lembrar que essa aristocracia cafeeira que vivia no meio rural, ela utilizava a cidade para o culto religioso católico, para os seus momentos políticos e seus momentos sociais e culturais. Então a gente acaba tendo um instante cultural marcante, que isso, acredito eu, que vai até 1930, 40, e essa opulência, né? Pensando que a partir de 1910, né, isso por hipótese, a gente começa o declínio, né, dessa questão econômica. A questão econômica se associou bastante com a questão cultural no município, né? Depois a gente não tem a própria faculdade de farmácia, ela poderia ter dado uma vida, mas que acabou se fechando posteriormente, não dando essa vida independente, né, no município, né. Então isso é um fato marcante, a vida cultural que se existia dentro do município, né, e que se sobressai, que dá vida com a faculdade. Quando a gente fala farmácia, na verdade a faculdade eram 3 áreas, né? Farmácia, odontologia e obstetrícia, né? Na época se dava muito valor para obstetrícia, não tinha medicina, mas tinha obstetrícia como uma formação independente.